Ou tá todo mundo bem? Quando eu crescer, eu vou comprar um computador para mim. Tá ruim? Tu já tá reclamando já. Tem mais alguém? Não tá entrando, não. E de boa, nosso assunto hoje, acho que tá textos é uma lição comprida, mas ela é uma lição simples, ela não é complicada, ela é bem simples. A gente só precisa mesmo deixar a Bíblia bem aberta aí, porque nós vamos ter que ler várias parábolas, tá? Nós vamos fazer uma diferença didática agora no começo, para poder a gente começar. Aí eu vou pedir para o Roberto fazer oração para a gente, pode ser, Roberto? Pode. Então, por favor, ora por nós. Senhor, perdoe-me e salve. Dá uma graça da fé. Dá-me a graça de me criar no Senhor sem limites. Não mais olha somente para ti. Não me deixe só, abandonado. E não nos abandone. Proteja nossos pastores, nossa membresia e nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se eu vou estar entrando também aqui no computador. Olha, alguém sabe a diferença entre alegoria e parábola? Alegoria são adereços, né? São, que diz, são penduricalhos, né? Não, isso é coisa de carioca. Não, mas pastor. Não, rapaz, peraí, que eu vou sair daqui e vou ficar só no computador, peraí. Tá. Ô, gente, não é essa alegoria aí não que o Roberto tá falando, não, rapaz. É outra coisa. Carioca é duro. Carioca é acostumado com carnaval, ele... Ah, carioca acostumado com carnaval é duro, viu, rapaz? Ó, vamos direto, entrar direto, então, que vai ser mais fácil. Seria tipo fazer referência a alguma coisa. Pode ser, pode ser. A gente vai ter uma definição escrita aqui, ó.
Jesus várias então vezes falou parábola. Então vamos definir primeiro o que é parábola. Coisas, acontecimentos, histórias da vida são utilizadas, são usadas para esclarecer alguma coisa. Vamos já caprichar na leitura da Bíblia aí? Uma pessoa já deixa Mateus 4:30, aí outra pessoa já tenta achar esses outros que tem aí, ó, Mateus 13, Mateus 22, Mateus 25... Pode ser? Alguém que achar aí, Mateus 4:30, já lê para nós, por favor. Mateus 4:30? Mateus 13, não tem não, pai, vai até o 25. Então, Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Agora o 31. Tem tudo? 24, 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Tá, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. 22. 22:2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, veja só, nós tivemos aqui várias parábolas contadas. Ele vai dizer, todas elas vão estar falando sobre o reino de Deus. Então, nós vimos na semana passada que os milagres, eles eram sinais do reino. Agora, ela faz uma comparação, tanto que ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a... E aí ele conta uma parábola que é para poder a gente fazer uma comparação. Então, ele vai esclarecer, quando a gente olhar as parábolas, ela vai estar sempre esclarecendo algumas ideias centrais sobre o reino de Deus. E aí, assim, gente, ó, Novo Testamento, especialmente Evangelhos, ele passa por uma compreensão de reino. Na nossa cabeça, isso também tem que estar claro. Eu lembro que o Caio Fábio, na década de 80, especialmente na década de 90, se falava muito de reino de Deus. Ultimamente, nas igrejas, a gente tem falado pouco sobre reino, as próprias publicações da igreja também têm falado pouco sobre reino. Mas a ideia central era, nós vimos lá, no Velho Testamento, falava da chegada de um reino. Que chegaria um reino, Isaías vai falar, o próprio Jeremias fala, Ezequiel fala, vai chegar um reino. Chegou o reino. Jesus fala, o reino chegou. Nós vimos a semana passada que o reino, há 15 dias, né? Que o reino chegou, mas ainda não se completou. Que os milagres eram sinais dessa chegada do reino. O rei que Jesus voltou, mas o reino já chegou. Os evangelhos vão falar muito de reino. As cartas do Novo Testamento vão falar muito de igreja. As parábolas vão explicar um monte de aspectos a respeito desse reino. Por exemplo, a maneira do reino crescer, elas são explicadas pela parábola do semeador, pela parábola do joio no meio do trigo, pela parábola da semente que crescia por si mesmo. Vamos lá, Mateus 13, 1 a 9. Mateus 13, 1 a 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia.
E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto de 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá. Então, vejam. Aí, ele falou de um jeito que o reino cresce. Ele cresce a partir da semeadura. Depois, o 13, 24 a 30, rapidinho. Propôs-lhes outra parábola, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ela, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Tá bom aí, Roberto. Roberto, tá bom aí, só para a gente ganhar um tempinho. Ó, Jesus conta uma primeira parábola, ele fala a parábola do semeador que saiu a semente lá, mas aí também no capítulo 13 ele já conta outra parábola, que enquanto o semeador semeou, veio o inimigo e semeou o joio. O Marcos 4, 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem lançado a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E... Ó, tá bom aí, Ambrósio. É só para gente ter ideia, porque nós não vamos conseguir ler todas as parábolas. Mas olha, ele está trabalhando. Nós vimos 3 parábolas. As 3 estão falando de aspectos em que o reino cresce. O reino cresce na semeadura do homem. Também no reino nasce o joio. Depois ele fala dessa semente que nasce por si mesmo. Ela nasce por si mesmo, que são formas diferentes do reino crescer. Agora, se a gente pegar Mateus 13, 14, na Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pronto, então agora ele já está falando do valor. Naquelas outras parábolas, ele estava falando do modo de crescimento do reino. Aqui ele começa a falar do valor do reino. Mateus 13, 45, 46. Você já está aí, já leu, Luciano? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. De novo, então assim, nós não vamos discutir cada parábola, tá? Só para a gente poder ver assim, ó. A parábola aqui está falando do valor do reino. Também disse que ela é um valor que não aparece, ele fica escondido como fermento. Mateus 13, 33. E disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou
e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ótimo. Agora, ele é pequeno como o grão de mostarda. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ok. Então, veja, lá atrás ele falou sobre como que o reino cresce. Aqui ele fala sobre o valor do reino. Fala que ele é um valor, ele é pequenininho como um grão de mostarda, mas ele vai crescer e ficar como uma árvore. Fala que ele é como o fermento, mas ele leveda toda a massa. Mateus 25, 1 e 2. Lê só 1 e 2 para a gente ver. Mateus 25, 1 e 2. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro com seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas... Tá bom aí, Ambrósio, tá bom aí. Só para a gente ver assim, ó. Aí ele fala que o reino vai chegar, porque vai chegar o Senhor, a lâmpada tem que estar pronta, as pessoas têm que ficar esperando o noivo, porque o reino já chegou, mas o reino vai chegar, né? Foi aquilo que a gente viu lá. Mateus 25, 14. Lê aí, Ambrósio, já está aí. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Aqui ele vai falar, o reino chegou, um dia o reino virá de novo, o rei virá, as virgens têm que estar prontas para a espera do reino. Aqui ele fala, o reino chegou, aí ele distribuiu talentos para que as pessoas venham, até que um dia o rei do reino vai voltar e vai cobrar de cada uma das pessoas a sua função. Aí ele fala que no dia que esse rei chegar, vai ser um tempo de festa. Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Pode ler 16, 17 também. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Tá, essa história aqui é aquela nossa lá, que aí ele fez o convite para que as pessoas pudessem participar. Algumas pessoas não participaram, né? Aí ele fala assim, como é que vão ser as pessoas que vão participar dessa grande festa que vai ter naquele dia? Quem são? Aí Lucas, capítulo 15, tem 3 parábolas que nós conhecemos bem, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, falando que o reino de Deus, quem são as pessoas que Deus convida para o reino? Aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que saíram de casa e estão longe. Então, ele faz uma característica assim, ó. Ele vai falar sobre o modo que o reino cresce, a semeadura. Ele fala o tamanho do reino. Ele fala o valor do reino. Ele fala que o reino chegará. Ele fala que naquele dia que o rei chegar vai ser uma grande festa. Quem é que vai participar das festas? Aquelas pessoas que estão perdidas, aqueles que têm necessidade. Alguma coisa sobre Israel? Fala sobre Israel também. Mateus 21, 23 e 24. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes
e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus respondeu: responder também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o... Pode pular aí, já leu 28, Abraão. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se aos primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele disse ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois? Ok. Tá bom aí. Ó, aí nesse texto a gente vai vendo que ela vai até o 41, né? Depois vai lá falar da parábola dos lavradores maus, aqueles que Deus mandou, já no versículo 33, que aí Deus mandou que eles mandou o filho e eles foram os lavradores que acabaram matando o filho, lá no versículo 35, os lavradores agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outra apedrejaram, enviou outros servos. Aí ele está falando sobre na verdade aqui a gente colocar já direto no 33, né? Ele está falando a respeito do povo judeu, que Deus mandou o filho e eles mataram. Mateus 22. Aí era a respeito dos judeus. Agora, Mateus 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois... Aí, já tá bom. Só para a gente ver, de novo. Então, tá falando, ó, o reino, ele fala lá, o reino, como é que ele cresce, depois fala o valor do reino, fala o tamanho do reino, fala que ele é pequenininho, mas ele aparece, aí fala sobre que o reino vai chegar, vai ser uma grande festa, fala quem é que vai ser convidado para o reino, tudo falando de reino. Agora, no João 12, 37 e Mateus 11, 20 e 21. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Ok. Mateus 11, 20 e 21. Mateus. E ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Tá. Gente, olha, lá em João, ele fala dos sinais que as pessoas viram e não creram. Aqui Jesus vai falar de ti, Betsaida, de ti, Corazim, se em ti fizesse tantos milagres e tal. Por quê? Porque assim como os sinais, algumas pessoas viram e não conseguiram crer, o reino de Deus também chegou e algumas pessoas não conseguiram entender. Elas não entenderam que o reino chegou. Elas estão, no caso dos judeus, esperando o rei. Nós já entendemos que o reino de Deus está presente. Mas nem todos entendem. Por isso, os versículos, de vez em quando, aparece essa terminação de uma parábola. Jesus fala uma parábola, aí ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá na parábola do semeador, inclusive, os discípulos perguntam para ele, Senhor, por que o Senhor falou por parábola? E Jesus chama atenção e fala, não é para entender mesmo, não. Tem coisa que não é para entender. Mateus 13, 10 a 17. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram,
Porque ele fala por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àquele não é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Do meu grado, ouviram com o ouvido e falaram com os olhos. Fecharam os olhos. E fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos, ouço com os ouvidos, entendo com o coração, se converto e sejam por mim curado. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vede e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Tá bom, tá bom. Gente boa, esse texto é um texto bem pesado assim, né? Vocês viram uma coisa? Jesus falava por parábolas, perguntaram por que ele fala por parábolas? E Jesus vai falar assim, é porque não é para todo mundo entender, não. Às vezes a gente tem essa sensação de que todo mundo tem que ouvir e todo mundo tem que crer. O texto vai mostrar que isso não é uma regra. Nem todo mundo consegue crer. E não é para todo mundo crer mesmo, não. Para a gente é um negócio meio estranho isso. Mas é a proposta de Jesus. A palavra nesse sentido aí, ela é dura, porque Jesus diz, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curado. Não é para todo mundo mesmo, não. E aí, ele fala, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês que conseguem entender essa coisa sobrenatural da chegada do reino, nesse reino decaído, vocês são felizes. Vocês são bem-aventurados. A expressão aqui é macários, né, que é a expressão rico. Vocês são ricos, porque vocês conseguem crer. Por isso que se conta algumas coisas por parar, porque não é para todo mundo entender mesmo, não. Aí, quem é que... Mateus 11, 25. Lê Mateus 11, 25. Quem for ler, desliga o computador, desliga o... Aliás, liga o alto-falante, porque, aliás, o microfone dele. Porque... Tá ouvindo? Sim. 11:25. Porque por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Gente, por que os sábios e entendidos, aquelas pessoas que são pessoas entendidas, com capacidade intelectual, por que elas não entendem? Elas podem ler o Evangelho, mas não entendem. Segundo o versículo aí. Eu posso falar? Por favor. Então, eu tenho assim uma experiência em casa, mais ou menos, né, dessa situação assim de porque essas pessoas elas querem entender tudo com a sabedoria delas, entendeu? Com aquilo que elas têm.
entendeu? Com aquilo que ela sabe. Tudo tem que ser baseado na ciência, tudo tem que ser provado. Então, eu vejo mais ou menos assim, né? Então, Que não vê o lado simples. e aí o versículo de lê de novo, Rai, e vê por que é que elas não entendem. Lê de novo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai do céu, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, Deus ocultou, né? Ocultou. Ocultaste essas coisas ao sábio instruído e as revelaste aos pequeninos. Pois é. Ela foi ocultada e foi revelada. Exato. Ela foi ocultada para uns e revelada para outros. Exato. Não foi o conhecimento dos grandes e nem foi a grandeza dos pequenos. Foi o fato a vontade de que o Senhor, de Deus? a vontade de Deus. Deus ocultou de uns e revelou a outros. Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Gente que acha que sabe, gente que acha que já tem, até o que tem lhe será tirado. Porque não é uma coisa humana, não é um poder humano, não é uma capacidade humana. O reino de Deus, ele é revelado. E aí Jesus 18:17, Lucas 18:17. Aí o reino de Deus ele já diz aqui para quem que ele é falado, para quem que ele é manifestado. Lucas 18:17. Em verdade, diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ok, gente, então veja bem, se a pessoa não tiver a atitude de criança, que é a atitude de humildade, que é a atitude de reconhecimento do seu nada ser diante da grandeza de Jesus, Jesus vai falar, quem não se tornar como essa criança não verá o reino. Então, o reino de Deus, as parábolas, primeiro é bom a gente olhar isso assim, antes de entrar na parte mais técnica aqui, ó. As parábolas são formas de Jesus passar o tempo todo comparando o reino de Deus. As parábolas se propõem essencialmente a falar sobre o reino de Deus. E ela vai falar sobre as características, como é que o reino cresce, vai falar o valor do reino, o tamanho do reino, vai falar que o reino ele é para aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas, que se humilham, vai falar que o reino de Deus é semelhante a uma festa, vai falar sobre os judeus que acabaram não aceitando, vai falar sobre os gentios que foram convidados, os judeus não aceitaram, os gentios acabaram sendo convidados, vai falar sobre que é falado por parábola porque não quer que todos entendam o mesmo. Então, a gente já viu isso aí. Agora, a parte mais técnica é como é que a gente interpreta as parábolas. Aí aqui há uma diferença entre uma alegoria e uma parábola. Uma alegoria é uma comparação em que cada elemento, cada detalhe tem a sua significação. Veja, lá na parábola, a parábola ela é um todo. A alegoria, cada parte tem um significado. Ela é uma cadeia de comparações. Por exemplo, se a gente pega João 15, de 1 a 6, alguém, por favor, pega aí, João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo,
e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimo. Ok. Gente, então veja só. Uma pessoa vai pregar esse texto. Ele resolve fazer uma alegoria, que a gente reconhece que não é uma coisa legal. Tem gente que faz, já tem até coisas positivas, o crente sai de lá todo feliz porque viu uma palavra nova, ele já viu um monte de gente pregar esse texto, mas ele fala, esse cara trouxe, no meio pentecostal, usa até uma expressão assim, trouxe uma revelação nova nesse texto. Aí o cara pega cada uma dessas partes e arruma um significado para cada uma delas. Ela diz assim, a videira, quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? Deus. Quem são os ramos? Os discípulos, no caso nós. Quais são os frutos? As boas obras. Quem não produzir, vai acontecer o quê? A condenação. Quem é que fez essa parábola? O próprio Jesus. Quando Jesus faz uma alegoria, tudo bem, porque aí ele é o cara. O problema é quando a gente resolve fazer alegoria. Vamos pegar outro exemplo, Efésios 6, 13 a 17. Efésios 6, 13 a 17. Texto bem conhecido. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Continua? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, cada um deles tem um significado. É uma alegoria. Uma alegoria feita pela própria Bíblia. Cada um significa alguma coisa. A parábola não. A parábola, ela é um todo. Ela vai chegar e vai falar, o reino de Deus é semelhante a... A parábola de Deus, ela vai sempre... A parábola vai sempre elucidar uma verdade. Na explicação da parábola, nós vamos procurar qual é a verdade do todo. Não é por trechinhos. Eu vou pegar uma parábola, essa parábola está querendo falar sobre o quê? Ela está querendo falar sobre a forma do crescimento do reino. Na história das interpretações, foram feitas muitas alegorias, tiveram-se muitos problemas, nós já vimos aqui. Aí a gente vai pegar um exemplo. A parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, né? E aí alguém vai lá e fala assim, o que é o homem assaltado? É o pecador. O pecador foi largado lá na beira do caminho, é o homem que está assaltado. Quem é o diabo e os companheiros dele? O assaltante. Que o assaltante foi lá e fez mal ao homem e deixou o homem ferido. Então, ele é o pecador, é o homem que está ferido. Passou o sacerdote e passou ao largo, deixou lá. Quem é o sacerdote? É o representante da lei. A lei não resolve o problema do pecador, então o sacerdote passou e deixou lá. Quem é o levita, que foi o que passou depois? O levita tem a ver com a profecia. A profecia também não resolve o problema do pecador que está lá ferido na beira do caminho. Quem é o samaritano? O samaritano é o evangelho. Porque o samaritano foi o que foi lá, pegou o pecador, botou no animal e levou para tratar dele. Quem é que faz isso? O evangelho. Aí foi lá e passou o óleo nele. O que é o óleo? É a esperança. Eu já vi gente falando que é o Espírito Santo. O jumento, que ele colocou o pecador em cima do jumento. O jumento é a fé. É o meio pelo qual nós somos salvos. Aí fala lá de Jerusalém, que ele estava descendo de Jerusalém, que é o céu, que é para onde nós vamos. A hospedaria, o pecador foi levado para a hospedaria, que é a igreja, leva a pessoa lá na igreja. O hospedeiro foi aquele que recebeu para poder tratar, é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o grande mestre do Novo Testamento.
as 2 moedas, ele deixou lá com 2 moedas e diz assim, quando eu chegar eu pago. Aí o pregador vai lá e fala assim, a primeira moeda é o Velho Testamento, a segunda moeda é o Novo Testamento. Em algum lugar, se